Hare Krishna, saudações a todos os alunos do curso de Bhakti Yoga de Nova Gokula. Nesta aula vamos falar sobre as 4 Sampradayas e destacar os mestres, na história do Vaishnavismo, nesse contexto da Bhakti Yoga. Nós vamos analisar a sofisticação nas doutrinas de cada uma dessas escolas, das 4 escolas ou Sampradayas. Nós vamos focar na teologia da filosofia, porque há a possibilidade da teologia da religião, como anuncia esse livro, Filosofia e Teologia da Bhagavad Gita. É uma coletânea de textos, hinduísmo e o Vaishnavismo de Chaitanya. Recomendo um livro, uma coletânea de textos de vários devotos eruditos da ISKCON, do movimento Hare Krishna. Então nós vamos analisar essas doutrinas do ponto de vista da teologia na filosofia, ok? A primeira grande escola foi a de Madhva, a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. A sua doutrina foi Shuddha Dvaita, ou Dvaita Vedanta. Ela também é conhecida como a Brahma Madhva, advinda da sucessão discipular do Sr. Brahma. Já falamos do Sr. Brahma no início desse módulo, o primogênito, Tenebrahma Rida Yadikavaye, aquele que recebeu o conhecimento védico diretamente do Sr. Krishna, e Brahma, ele transmite o conhecimento, e um dos mestres que se destacaram nessa linha de recepção do saber foi Madhva. Ele aparece no ano de 1238, mais ou menos no século XII e XIII, final do século, início do século XIII. Ele viveu 79 anos, 1238 a 1317. A sua doutrina, Shuddha Dvaita ou Dvaita Vada, é dualismo puro. Existe uma eterna diferença entre o indivíduo e o absoluto. Para Madhva, pluralismo é inevitável. Se queremos estabelecer um sistema ideal, realista, qualquer sistema ou doutrina que aceite a graça divina como meio último de salvação tem que estabelecer a diferença entre Deus e os seres individuais. Madhva, ele tenta estabelecer um sistema que aceita um Deus pessoal, qualificado e completamente diferente das almas individuais. Por isso, em seus ensinamentos, ele descreve 3 entidades que temos de destacar. O Senhor Supremo, Parameshvara, as almas individuais, Jiva e Jagata, o mundo material. Essas 3 entidades são essencialmente diferentes uma das outras. Madhva concebe 2 realidades, independente e dependente. O que é mais vital nesse conceito, nessa doutrina, é a independência de Deus, que tecnicamente é chamado de Swarat. Convido a todos a visitar o texto 1 do canto 1, capítulo 1 do Srimad Bhagavatam. Ali se explica que Abhigya Swarat, é uma oração Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ó Deus, ó meu Senhor Sri Krishna, filho de Vasudeva, ó personalidade de Deus, que tudo permeia, eu ofereço minhas respeitosas reverências a você. Medito no Senhor Sri Krishna, porque Ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele está direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, Swarat, porque não há outra causa além dele. Foi ele quem primeiro comunicou o conhecimento védico no coração de Brahmadi, o ser vivo original. Então, Madhva, ele estabelece uma distinção bem definida entre o independente
e o dependente. O próprio nome Dvaita, dado na sua filosofia, define esse conceito ontológico. Ekale Ishvara Krishna Ara Sarva Britya. Somente, Krishna é o Senhor Supremo, Todos os outros seres são suas partes integrantes. Todo mundo é obrigado a dançar conforme a música que ele tocar. A dependência, segundo o mestre Jayatirtha, que foi discípulo de Madhva, ela deve ser compreendida como significando dependência de uma substância em outra, quanto à existência, conhecimento e atividade, ou ação. Se a existência, o conhecimento e a atividade de alguma coisa são causados por outra, isso indica independência em natureza. Nós somos jivas, ou almas, que também somos ishvaras, temos certo controle, mas muito diferente, do Ishvara Parama. Então, no Bhagavad Gita, os textos 7 e 8, ali Krishna explica Mamãe Vansho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana Manashastani Indriyani Prakritistani Kasha. No mundo dos viventes, o ser vivo eterno, parte de mim, apenas preside os sentidos que se baseiam na matéria e cujo sexto sentido é a mente. Esse mestre adquire e deixa um corpo e, levando esses, ou seja, os sentidos, vagueia como o vento que leva aromas de uma fonte. Muito lindo, muito poético. Então aqui é muito evidente que a diva é vibhinancha, ou seja, ela é uma parte fragmentária. Unicamente Deus é independente. O motor imóvel, ou o primeiro motor, é um conceito avançado de Aristóteles como causa primária ou motor, onde todo movimento do universo inicia. Como está implícito no nome, o motor imóvel move outras coisas, mas não é movido por nenhuma ação anterior. Então, no Bhagavad Gita 9:10, a gente vê fundamentando, a fundamentação original, desse conceito de Aristóteles. Ali Krishna fala Maya Dyakshena Prakriti Suyate Satcharacharam Etuna Nena Kauteya Jagat Viparivar. Sob minha supervisão, a natureza produz aquilo que é móvel e imóvel. Por esse motivo, Kauteya, o mundo gira em seus ciclos. Então temos de entender que na tradição do Vaishnavismo existe assim no seu cerne a inserção dessa teologia, de uma filosofia dhármica, como um filósofo Vaishnava Madhva, ele estabelece sua tese com bases metafísicas, onde a doutrina de Bhakti ou a devoção somente pode ser justificada quando se estabelece uma distinção clara entre o Senhor Supremo e seus devotos. Deus tem que ser considerado como independente, diferente do ser individual, para que esse possa considerá-lo como alguém em que possa depender. Então, de Madhva, o Madhvacharya, o Senhor Chaitanya, o grande revolucionário da cultura de Bhakti no século XV, assimilou a total rejeição da filosofia Mayavada de Shankaracharya e adotou o princípio da adoração à deidade de Radha e Krishna. Agora vamos na próxima doutrina, da Lakshmi Sampradaya, Vishishta Dvaita Vedanta, de Ramanuja, século XI. Ele viveu no período de 1017 a 1137. É o mestre que teve a longevidade assim, maior, viveu 120 anos. Ele também é conhecido como a Sri Sampradaya, ou Lakshmi Sampradaya, e tendo como principal mestre Ramanuja, muito famoso ali no sul da Índia. Sua doutrina Vishishta Dvaita, não dualismo qualificado, ou seja, só existe o Deus absoluto que contém tudo dentro de si. Todos os seres individuais são fundamentalmente iguais. Ou seja, a filosofia de Ramanuja é denominada Vishishta Dvaita, porque a matéria e o ser individual se relacionam com ele, o Deus, na forma de seus atributos. Ramanuja afirma que existe diferença entre o Brahman
a luz do Supremo, e as almas individuais. A doutrina de um Brahman exclusivamente impessoal, como proposto na Advaita de Shankara, é inconsistente com a realidade dos seres individuais e da matéria, segundo Ramanuja, e podemos fundamentar também no Shishopanishad, na invocação da literatura Sri Ishopanishad, com o texto Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. A personalidade de Deus é perfeita e completa. E porque ele é completamente perfeito, todas as emanações dele, como este mundo fenomenal, estão perfeitamente equipadas como totalmente completos. Tudo que é produzido do todo completo, também é completo em si mesmo, porque ele é todo completo, embora muitas unidades completas emanem dele, ele permanece no equilíbrio completo. Então, na filosofia de Ramanuja, se aceita Deus como pessoal, possuindo todas as qualidades transcendentais, Purnam, completo. Segundo Shankaracharya, Deus se manifestou em muitos, o objetivo é esses muitos, as variedades de entidades vivas, se fundirem em Deus novamente, ou seja, todo mundo é Deus. Tudo vem da luz e tudo volta para a luz. Então, Ramanuja, como os outros mestres das 4 Sampradayas, contestam porque eles entendem que a personalidade de Deus não está no mesmo nível que o ser humano. A personalidade humana é incompleta e finita, enquanto que a personalidade de Deus é suprema, é completa e infinita. A filosofia Advaita de Shankara ridiculariza essa visão, que identifica o absoluto com o Deus pessoal. Para eles, no sentido comum, a individualidade é a base na qual a personalidade desenvolve-se, mas o absoluto não é um indivíduo. Essa noção não tem relevância, para Ramanuja. Isso é confirmado no Bhagavad Gita, no capítulo 2, texto 2, onde Krishna diz: Natu evaham jatunasam, natuan neme janadi, nachaiva na bhavishyamaha, sarvevayam haparam. Jamais eu não existi, ou tu, ou estes governantes do povo, tampouco deixaremos de existir em algum momento. Então, Krishna está falando para Arjuna, que está ali diante de um exército de governantes, e para enfatizar mais ainda a individualidade da alma, ele fala: nem no futuro deixaremos de existir, tampouco deixaremos de existir em algum momento. Então, o Vishishtadvaita de Ramanuja afirma que a forma da divindade é constituída de Shuddha Sattva, bondade pura, e que ele é sem forma, Nirakara, e sem qualidades, Nirguna, mas no sentido de a verdade absoluta não ter forma material constituída das qualidades da matéria. Então, Shankara deu significados indiretos para os Vedas, interpretando erroneamente essas palavras, principalmente essa palavra Nirakara e Nirguna. A verdade absoluta não tem forma material constituída das qualidades da matéria. Essa é a verdadeira interpretação para a palavra Nirguna. A forma de Deus não é feita pela combinação dos gunas, ou seja, de Raja, Sattva e Tama. Sua forma divina não pode ser concebida pelos órgãos dos sentidos externos. Somente a consciência purificada pode concebê-la. Por isso as Escrituras descrevem o Deus absoluto como não é visto, adrishya, ou não pode ser segurado, agrahya. Significa que ele não pode ser percebido por instrumentos ou sentidos materiais. Com o corpo material, a prakrita, sharira, o Deus infinito habitando o finito, paramatma, a superalma, ele liberta o eu finito que o busca. Assumindo essa forma, pela sua misericórdia e amor ilimitado, ele age unicamente em benefício dos seres. De forma alguma, tal forma condiciona a sua natureza divina, na forma adequada às concepções de seus devotos. Ele manifesta e mantém o universo unicamente para o interesse das almas. Como o Brahma Samhita explica que assim como com uma vela nós acendemos ilimitadas velas e a vela original não perde a sua potência de luminosidade e calor,
Da mesma forma, o Senhor Supremo se expande nas ilimitadas entidades vivas e encarnações, sem perder a sua potência, permanece como todo completo. No Vishishtadvaita de Ramanuja, Deus é descrito tanto como com qualidades, saguna, como sem qualidades, nirguna. Ou seja, isso não constitui contradição alguma em relação à natureza infinita de Deus. Ele é saguna no sentido de todas as qualidades auspiciosas constituírem a sua natureza essencial. E nirguna no sentido de rajas, sattva, tamas não constituírem sua essência. Para Ramanuja, quando se nega os atributos do Brahman, nega unicamente o que é inauspicioso, que é maligno. Entre os atributos de Deus, ou seja, verdade, sat, consciência, chit e bem-aventurança, ananda, determina-se em sua natureza essencial e transcendental. Então, para os Vaishnavas, a meta última da vida é a comunhão íntima com Deus e não a fusão absoluta e homogênea da identidade da alma na existência de Deus, como advogado na Advaita de Shankaracharya. E agora, concluir, de Ramanujacharya, o Sr. Chaitanya aceitou o conceito de devoção pura, sem mácula alguma de karma, ou ganho material, e jnana, monismo, e o serviço aos Vaishnavas. Vamos entrar, então, na terceira escola, Rudra ou Vallabha Sampradaya, também conhecida como a escola de Sr. Shiva, tendo como principal mestre Vallabha. Vallabhacharya, ele aparece no ano de 1479 e sai desse mundo no ano de 1531. Viveu 52 anos na Europa, ou seja, o século XV, foi visto assim nesse momento histórico como uma ponte entre o final da Idade Média e o início do Renascimento, ou seja, a Idade Moderna. Foi o período de muitos desenvolvimentos tecnológicos, sociais, culturais, que levou assim algumas nações europeias a dominarem o mundo. No período seguinte vem o Iluminismo, com ideias de liberdade, progresso, para tentar amenizar as desigualdades sociais e garantir os direitos naturais do indivíduo. Nesse momento ali, na Índia, florescia a doutrina de Vallabhacharya, a Vishuddha-dvaita, não dualismo puro, ou Shuddha-dvaita Vada, ou seja, só existe o ser absoluto e tudo mais é falso. Essa é a filosofia puramente não dual, proposta por Vallabhacharya. Ele defende o caminho do Pushti Marga, o caminho da graça, uma tradição Vaishnava focada no culto a Krishna. A filosofia assim, da forma pura, não dualista de Vallabhacharya é diferente da Advaita de Shankara. A escola do monismo essencial ou do não dualismo purificado de Vallabha vê a igualdade na sua essência do eu individual com Deus. Ou seja, não há diferença real entre os dois, como na analogia das faíscas de um fogo com fogo, ou da partícula de ouro e a grande mina de ouro. Porém, ao contrário da Advaita de Shankara, Vallabha não nega Deus como o todo e o indivíduo como parte. A alma individual não é o Supremo, Satchitananda, porque é obscurecida pela força da avidya, mas é o próprio Brahman, como atributo Ananda, que fica temporariamente imperceptível. Ao contrário da Advaita de Shankaracharya, o mundo de Maya, esse mundo material, não é considerado irreal, pois Maya não é mais que um poder de Ishvara, o controlador. Ele não é apenas o criador do universo, mas é o próprio universo. Vallabha cita o relato da escritura Brihadaranyaka Upanishad, que Brahman deseja tornar-se muitos e ele se tornou a multidão de almas individuais e do mundo. Embora Brahman não seja conhecido, ele é conhecido quando se manifesta através do mundo. Ou seja, nós podemos ver Deus
na natureza, né, seu aspecto panteístico de Deus e o panenteístico, né, Deus, ele não só é a natureza, mas ele está dentro de tudo. Então, para Vallabha, o objetivo mais alto não é mukti, ou a liberação, a fusão no vazio, como apregou a Shankara, mas sim o serviço eterno de Krishna e a participação junto com suas atividades em sua morada divina de Vrindavana, ou seja, Vallabha distingue, né, muito bem a consciência transcendente do Brahman como Purushottama, ou a pessoa suprema. Vallabha enfatiza muito, né, uma vida de amor e devoção sem igual a Deus. Esse processo de serviço devocional defendido por Vallabha às vezes é chamado de Pushti Marga. Pushti significa nutrir e Marga significa caminho, ou seja, esse desenvolvimento do sentimento, né, que nutre, né, o serviço devocional a um mais alto padrão, é chamado o caminho da nutrição, ou Pushti Marga. E desse Vishnu Swami, ou Vallabhacharya, o Senhor Chaitanya adotou a filosofia por trás da atitude de se depender plenamente de Krishna e a beleza do serviço devocional espontâneo. Agora vamos para a última escola, ou Sampradaya Vaishnava, chamada Kumara, ou Nimbarika Sampradaya, também conhecida como Sanaka Sampradaya, ou Nimbatiya Sampradaya. O principal mestre, o mestre que se destacou, assim como eu citei nas outras escolas, nessa corrente, é Nimbatiya. Ele viveu 70 anos, no século XII, 1130 a 1200, né, depois de Cristo. Sua doutrina, Dvaita Vada, dualismo na unidade, ou dualismo comunismo, também conhecido como Beda. A alma é una em qualidade e não é una em quantidade com Deus. Então, Nimbaditya contribui com o ideal máximo, ou seja, o elevado amor que as gopis, companheiras eternas de Krishna, as maiores devotas de Krishna, em seus passatempos, né, em Vrajabhumi, ou seja, a necessidade de se refugiar exclusivamente nessas servas de Krishna. Então, como todos os outros filósofos Vaishnavas, né, que se destacaram, Nimbarika, no século XII, o Acharya da Kumara Sampradaya, rejeita a Advaita de Shankara. Ou seja, ninguém pode nutrir devoção para um ser indeterminado e sem atributos, como apregou a Shankara, né? Em sua filosofia da devoção, Bhakti, né, é tida como essencial para se alcançar a graça divina e liberação. O Krishna mesmo defende na Gita, né, Bhakti Mam Abhijanati. Você só pode me conhecer através de Bhakti. Então, segundo Nimbarika, o Brahman é Krishna e ele é desprovido de sattva, rajas e tamas. Seu corpo não é produto de karmas como nós, humanos, sendo, portanto, indestrutível. Ou seja, o Beda, né, de Nimbarika, a realidade é de dois tipos, independente e dependente. Como já mencionamos, né, na doutrina de Madhva, Deus é o único ser independente que é autoexistente e autocontrolado. Ele não depende de nada de forma alguma, ou seja, o ser individual, a diva e o mundo são seres dependentes ou controlados por Deus. Os seres ou divas possuem poderes limitados e são inferiores a Deus. A visão de Nimbarika sobre a Beda, é diferente do Vishishtadvaita de Ramanuja. Repetindo, Beda, Abeda. Beda quer dizer igualdade, Abeda, diferença. Então, a principal diferença entre eles é um atributo da unidade. E já para Nimbarika, tanto a identidade como a diferença têm o mesmo status de realidade. Para ele, né, a diferença não é secundária. E Srila Prabhupada explica isso, né, defende isso no capítulo do Bhakti Rasamrita Sindhu, que descreve as qualidades ou atributos principais de Krishna. Muito bonito esse capítulo. E ali Prabhupada explica que as divas, nós, almas, né, seres aqui encarnados, podemos despertar
as mesmas qualidades de Deus, porque também somos divinos. Então, de Nimbaracacharya, o Senhor Chaitanya aceitou o refúgio exclusivo, aos pés de lótus de Srimati Radharani, a energia do amor de Krishna, representada por Radha, e os sentimentos das gopis, as jovens pastoras e devotas exemplares. A filosofia Vaishnava, estabelecida pelo Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, é conhecida como Achintya Bheda Abheda Tattva, a inconcebível unidade, Advaita, e diferença, Dvaita, entre o infinito, Deus, e o infinitesimal, nós. Unificando as 4 sampradayas, Chaitanya revelou o aforismo Achintya, que significa inconcebível, e uniu ao termo Bheda Bheda Tattva, Achintya Bheda Bheda Tattva. Se alguém perguntar para vocês que estão estudando, que estão inseridos nessa escola, qual é a sua filosofia? Imediatamente temos de responder Achintya Bheda Bheda Tattva, a filosofia segundo a qual o Senhor Supremo, por sua insondável potência transcendental, é simultaneamente e inconcebivelmente Achintya, igual, Bheda, e as suas criações, e diferente, a Bheda delas. Ou seja, somos iguais a Deus por suas qualidades e muitíssimos diferentes em termos de quantidade. Nós encerramos o módulo 1 com esta 5ª aula e convidamos nossos estudantes a se aprofundar neste tema, visitando os próximos tópicos que estão na nossa apostila, capítulo 8, 9 e 10, ou seja, a filosofia Advaita Vedanta de Shankara, para conhecerem mais sobre a filosofia de Shankara, que foi um grande mestre da tradição da Índia, colaborou também ali com o restabelecimento dos Vedas pós-budismo, e também o capítulo 9 da nossa apostila vai falar mais sobre a Sampradaya de Chaitanya Mahaprabhu e as suas conciliações, o seu inclusivismo. E finalizando, como conclusão, nós fizemos essa coletânea de textos de Srila Prabhupada e o Vedanta. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos a todos. Hare Krishna! Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan, Rasika Mukutta